Segunda fase da mineração de dados, nós vamos fazer mineração de textos, que é menos conhecido. A gente vai trabalhar com palavras. Como está ali dito, nós vamos transformar textos em dados quantitativos. Podem ser analisadas palavras, agrupamentos de palavras ou mesmo documentos entre si, através de suas similaridades. O objetivo na fase inicial é transformar textos em números, que podem então ser incorporados em outras análises, tais como a classificação. Algumas aplicações típicas para mineração de textos: análise de questões em questionários, processamento de mensagens, busca de referências. Ela é mais apropriada para um grande número de textos de tamanho médio ou pequeno. Quais são as etapas? Entrada dos textos, pré-processamento, cálculo de frequências, indexação, visualização e classificação. Aí, por exemplo, é um texto desse tipo de spam que a gente recebe, né, de propaganda, de cursos. Então, esse texto é o dado para a mineração de textos. Aqui é o exemplo de um outro texto, né, uma propaganda de uma agência de turismo. Então, como é que a gente vai fazer o processamento, né, desse tipo de dado, né? Aqui um outro texto, também de cursos, né, curso de segurança. Bem tipicamente o tipo de spam que a gente recebe. Então, cada um daqueles textos, ele é um arquivo e é uma linha, né, digamos assim, no nosso programa de mineração de textos. E ele vai sofrer um pré-processamento. Palavras e números vão ser excluídos, manutenção ou exclusão de palavras baseadas numa lista. Por exemplo, a gente pode estabelecer um tamanho mínimo de palavra, número máximo, quais são os caracteres. Então, lista de inclusão, lista de exclusão, artigos, preposições, né, verbos. Multipalavras a gente tem que incluir. Sinônimos é como se fosse a mesma coisa. Antônimos também. Identificação de radicais. Então, com base nisso, vai ser filtrado aquele texto e depois calcular as frequências. Tem vários tipos de frequências. Então a gente fez aqui nesse caso frequência binária, se tem a palavra ou se não tem. Então em cada um dos 8 textos foi feito um levantamento dessas 8 palavras, se elas estavam presentes ou não no texto. Com base nisso a gente vai fazer uma decomposição em valores singulares, né? E determinar quais são as palavras que têm mais importância, né, naqueles textos. E isso vai servir para você fazer o agrupamento de textos por esse conjunto de palavras mais importantes, né? Então foi feito esse levantamento e, na verdade, aquele grupo de textos, eram 8 textos, nós só mostramos 3, vão ser agrupados em 2 textos, em 2 grupos, né? Um grupo que foi identificado como venda, como comercial, né, que são o 1, o 6 e o 7, e o outro grupo, né, que são os outros textos como não comercial, porque estaria com menos propaganda aparente.